Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Pelo segundo ano consecutivo, né? De certa forma. E é bom, isso é ótimo, né? Dizem que um é bom, um é pouco, dois é bom. Três já precisa demais, tem que já trocar. Bem, o tema, né, gestão de mudança, eu queria ir aquecendo aí as turbinas enquanto o Paulo deve estar chegando aí por causa do trânsito e da chuva, né? Mas estava já previsto que eu ia dar uma introdução mesmo, né? E realmente esse tema já vem aí há mais de 20 anos sendo trabalhado, né, nessa nossa visão de administrativa e da própria economia, né? E talvez nunca antes na história deste planeta, como parafraseando aí um grande filósofo brasileiro, nunca antes na história desse planeta, eu acho que a questão da mudança é tão prioritária, né? E nós estamos sentindo, acho que na pele, né, hoje, e eu tento fazer aqui um vínculo filosófico, né, com um vínculo talvez atual e com as questões que a gente tem vivido, né, de mudanças na própria condição de vida na Terra, né? Acho que isso talvez tentando fazer uma rápida explanação assim, pegando o macro e vindo para o micro, né, pegando a questão planetária, depois a questão da empresa, a questão de nós mesmos, né, tentando fazer uma escada assim no impacto das mudanças. Quero começar falando, né, dessa questão planetária. Eu acho que nós estamos vivendo realmente um período em que é imprevisível. Geleiras derretendo. Hoje eu li no jornal 40% dos ursos polares já estão extintos da população anterior, quer dizer, temos só 60%. Cantareira secando. A temperatura média da Terra já está subindo, em rumo a mais de 1 grau. Cientistas dizem que isso é irreversível, que nos próximos 100 anos a temperatura média pode subir até 3, 4 graus. E isso, obviamente, em função de tudo que a gente está vivendo e fazendo, né? A nossa própria postura como sociedade, como sistema de vida, em que a gente continua queimando combustível fóssil, continua fazendo com que nosso sistema de produção se baseie no consumo, né? Até pouco tempo atrás, quando tivemos uma grande crise, todos os presidentes saem falando, vamos consumir, vamos rodar a máquina, é assim que o nosso tema está baseado. E a gente está vendo que tem uma mudança aí para frente que é irreversível e que vai ter efetivamente um grande impacto nas nossas vidas, que a gente não sabe nem até prever para onde que ele vai. Então temos que estar abertos, né? Por exemplo, hoje, por incrível que pareça, eu já assumi uma mudança. Quando eu fui tomar meu banho de manhã, eu desliguei o chuveiro para me ensaboar. Foi a primeira vez que eu estava pensando assim, né, na falta de água, que talvez se prenuncie, na própria dificuldade que a gente tem com cantareira, né, como foi colocado aqui, e isso pode chegar no Guandu e assim por diante. Eu falei, eu preciso mudar meu hábito. Então, de alguma forma, já vi, será que é ruim tomar um banho desligando o chuveiro no meio? E essa pequena mudança de hábito até se revelou boa, porque não só economizei litros de água, como me ensaboei melhor e saí mais limpo do banho. Então, certas mudanças não significa que são para pior, significa que são uma postura diferente frente aos desafios da vida, né? É isso que provavelmente a gente tem que estar pensando. Não só isso, como por exemplo, outra mudança importante o nosso próprio sistema, hábito de consumo, né? Será que a gente precisa consumir tanto como a gente consome, né, em termos de alimentos ou até bens materiais, né? Será que isso é o fato? Porque está colocando sobre o planeta uma situação insustentável, né? De alguma forma a gente pensa, eu individualmente talvez não consiga fazer a mudança, mas isso é uma falácia, porque na medida em que eu também, e aí voltando, né, dessa ecologia planetária para a nossa ecologia pessoal, eu adotando novos hábitos e conversando com as pessoas sobre isso, com uma visão mais consciente das coisas,
você vai também sendo um vetor de pressão e de estímulo, exemplo para que outras pessoas também adotem outro padrão, né, outra forma de atuação. Há um movimento hoje, e aí fazendo já essa escalada, né, do planeta para as empresas e para nós, há um movimento hoje no capitalismo chamado capitalismo consciente. Há um grupo, aliás, existe até um livro, né, sobre isso, e o Paulo e eu estamos escrevendo um livro também sobre essa ideia de uma visão nova do homem frente ao mundo, frente ao mundo do trabalho e frente às nossas próprias questões. Eu, particularmente, nesse momento, estou escrevendo um capítulo sobre a questão do dinheiro, né, fazendo um apanhado histórico, né, de como é que o dinheiro surgiu na história da humanidade, para a gente poder desembocar nessa visão de um capitalismo mais consciente, que vem na direção dessa mudança que a gente precisa. Se por um lado eu falo que o socialismo não resolveu nossos problemas, né, a gente pensou, e eu, quando fiz economia, pensei, né, no estudar Karl Marx, etc., com aquela visão de igualdade, e infelizmente a gente tem visto que todos os países que adotaram uma forma de capitalismo socialismo acabaram desembocando num nivelamento por baixo, né. O socialismo veio, trouxe a estatização dos meios de produção, né, os meios de produção deixaram de ser privados, numa tentativa de resolver a questão da desigualdade. E o que isso trouxe de impacto? Uma redução das iniciativas. Até as próprias liberdades individuais foram suprimidas, tanto que a queda do Muro de Berlim foi um alívio para muitos, né? Quem estava do lado capitalista da Alemanha vivia uma situação de pleno emprego, de desenvolvimento, de sustentabilidade, e quem estava do lado comunista ou socialista da Alemanha vivia uma situação de penúria, vivia uma situação de perda de capacidade e até de perda de entendimento do que poderia ser feito, o que significava bem-estar. Então, aquela queda foi realmente um marco histórico que trouxe um alívio, né, para essa guerra fria que existia entre Ocidente e Oriente, entre a forma capitalista e socialista. Eu costumo fazer um paralelo também entre a situação de duas ilhas, né, que começaram um movimento de desenvolvimento numa fase muito parecida, em torno de 1950 e pouco, 60, que foram Singapura e Cuba, né? Então, aí nós temos dois extremos, né? Singapura, apesar de ter tido um sistema muito rígido, né, e que a gente aqui enxerga como ditatorial em alguns aspectos, eu tive a oportunidade de trabalhar em Singapura por um tempo, e eu vi que o que foi feito em Singapura não foi uma visão de um líder autoritário, mas sim de alguém que era regido por valores muito fortes, que, de certa maneira, respaldados pelo confucionismo, que é uma forma de religião baseada em Confúcio, né, muito comum na China, e Singapura, 70% da população é de origem chinesa. Então, quando Singapura começa seu movimento, ela, lá na década de 50 e 60, ela era uma ilha e 400 quilômetros quadrados, com uma população de 70% chineses, 30% indianos e malaianos, e eles não tinham recursos naturais. Quer dizer, Singapura, até hoje, vive de uma água do mar dessalinizada. Tem estações de dessalinização, não tem nem água para beber. Então, é um exemplo interessantíssimo. E $500 de renda per capita, né, no início desse movimento, quando ela manifesta sua independência, né, ela tinha uma influência da coroa britânica, depois caiu para a influência da Malásia, isso durante o século XX, de repente ela decreta sua independência. O que eu vou fazer agora? A independência, na verdade, ela nem foi decretada, foi dada a dependência, dado que era uma ilha que não tinha quase recursos, só tinha um posto de trading internacional. Aí falou, o que nós vamos fazer? Aí esse primeiro-ministro, que foi Lee Kuan Yew, foi brilhante, e ele começa um movimento, então, de trazer uma espécie de liberalismo para a ilha, mas baseado
num planejamento, quer dizer, ele conseguiu trazer um planejamento indicativo para os empresários, estimulou a educação, começou a trabalhar o projeto habitacional, que São Paulo tentou imitar lá com o Paulo Maluf nos Singapuras, né? Vocês já ouviram falar do projeto habitacional Singapura de São Paulo, que totalmente diferente, não tinha nada a ver, mas ele começou um movimento muito interessante, baseado então nesse capitalismo, mas num capitalismo mitigado, num capitalismo com planejamento. E essa ilha, né, se desenvolve de uma maneira brilhante. Hoje ela tem muito mais do que 30 mil dólares de renda per capita, praticamente não existe pobreza na ilha, não tem analfabetismo, o melhor porto do mundo, o melhor aeroporto do mundo, a melhor companhia aérea do mundo. Eu já tive a oportunidade de viajar com a Singapore Airlines, é uma experiência fantástica, porque tem um nível de atendimento excepcional, eles não atrasam. Eu tive assim, uma experiência que é até difícil de relatar. Quando você chega no aeroporto de Singapura e você desembarca, a aeronave para no Finger, né? Entre o momento que você desembarca e a hora que você está na porta da rua do aeroporto, não se passa menos de 20 minutos. Ou seja, você consegue sair do avião, passar pelas esteiras rolantes, ir na imigração, dar seu passaporte, eles te dão uma balinha quando você dá seu passaporte, ao invés de fazer cara feia, né? E você fica na fila, você te dão uma balinha, e ali você pega a sua mala, porque ela já está na esteira. Vocês imaginem a logística que existe, porque o avião para, tem que tirar as bagagens, né, do bagageiro do avião, e naquele momento te entrega a tua bagagem. Em menos de 20 minutos você está pegando um táxi na porta do aeroporto. Então essa experiência foi fantástica, e hoje a gente vê que esse movimento de um capitalismo social, ele faz sentido. Por outro lado, vamos ver a situação de Cuba, que também decreta, né, o movimento revolucionário também na década de 60, né, em torno de 50 e 60, e o que aconteceu para essa ilha que teve essa visão, né, de um comunismo, de uma igualdade. Ela simplesmente, como a gente sabe o que está acontecendo hoje em Cuba, não tem dinheiro nem para fazer seu próprio porto. O Brasil teve que emprestar dinheiro, né, pelo aval de todos os brasileiros aqui presentes, né, todo mundo concordou, para construir um porto em Cuba. Na verdade, infelizmente, a ilha não se desenvolveu, né, e é isso o que a gente vê, um baixo poder aquisitivo, as habitações caindo aos pedaços, quer dizer, o sistema viário não se desenvolveu, não há sistema de transporte também da mesma forma. Talvez um dos pontos que Cuba conseguiu ter um sucesso relativo foi no esporte, por um determinado tempo, por investimento da União Soviética, não esqueçamos disso. Não foi a própria ilha que teve esse desenvolvimento interno, né? E com isso, ela continua, de uma certa forma, atrasada. Então, quando a gente faz essa comparação entre Cuba e Singapura, a gente revela, né, essas duas dicotomias, né, entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Mas se, por um lado, Singapura conseguiu uma solução extremamente viável do ponto de vista da sua execução, e Cuba não, por outro lado, o que a gente vê, basicamente, é essa dificuldade do capitalismo de conseguir resolver a questão da desigualdade. Enquanto no mundo capitalista, de uma forma geral, os ricos continuavam mais ricos, né, e os pobres não conseguem se superar. Então há uma mitigação. Por outro lado, o socialismo, como eu falei, conseguiu de alguma forma democratizar, mas democratizar não, a palavra conseguiu um nível de igualdade maior. Por outro lado, não consegue o desenvolvimento, não consegue trazer esse estado de bem-estar. Então, o que nós estamos precisando? De fato, a gente vê que nós precisamos de um outro tipo de sistema produtivo, que não impacte na natureza, que não cause essa destruição, né, e começa a nascer essa visão de uma liderança integral, de um capitalismo consciente, né, de uma nova postura frente a esses desafios que a gente precisa. Então, essa é a mudança que a gente vai ter que construir, principalmente administradores, né, eu vejo pela frente, de trazer uma nova forma, e eu vejo isso muito no núcleo da empresa. Eu vejo isso como sendo
uma nova empresa, uma nova visão do homem dentro da empresa. Como é que essas empresas podem produzir em larga escala, sem afetar o ambiente, né, e trazendo também uma sustentabilidade para as próprias relações sociais, para a própria questão do homem dentro da empresa. Né. Eu acho que esse é o grande desafio que nós vamos ter que enfrentar nesse século XXI. Como é que nós conseguimos que no ambiente empresarial ele não fique doente como ele, de certa maneira, está hoje? Infelizmente, quem está, talvez em algumas grandes empresas, sente uma pressão violenta sobre metas, resultados, e aquilo causa problemas psicossomáticos, causa uma série de afastamentos do trabalho, causa uma série de dificuldades de convivência e, por que não dizer, da própria questão pessoal, da vida familiar e pessoal de cada um. Hoje mesmo eu estava fazendo uma sessão de coaching com um dos meus coaches, que é uma pessoa, uma posição muito boa dentro de uma grande companhia nacional, que vinha me falando, olha, eu estou problemas estomacais, eu estou com dores nas costas, que eu estou tratando com uma medicina alternativa. Até ele falou uma massagem que eu não sei qual é o nome da massagem, mas que pega aqui atrás, que chega até a cabeça e mexe nos ossos. Ele falou, é impressionante, mas você sente até os ossos se mexendo. Ossopatia, alguma coisa assim. Ele falou, eu estou fazendo porque a pressão que eu venho sofrendo é enorme, né? E eu tenho uma forma tenho determinados valores, tenho uma forma de me postar perante a vida e às vezes eu entro em choque, né, com o que eu tenho que deliberar, a forma como eu tenho que conduzir meus funcionários em relação a esses desafios. Portanto, a mudança é algo que nós realmente precisamos. Não temos mais como não encará-la. Portanto, o que eu vejo, então, vendo assim, né, do planeta, precisando de mudança, né, essa questão da sustentabilidade é inviável. A gente vai ainda ver uma série de coisas acontecendo que são imprevisíveis. Enchentes em algum lugar, frio em outro lugar extremo, chuvas ou secas em regiões, e toda essa dificuldade que a gente vai estar enfrentando. Por outro lado, quando a gente desce no nível dos sistemas, não só o planeta, mas no nível dos sistemas econômicos, sociais, políticos, também precisam de urgente mudança. E a gente tem visto, inclusive no Brasil, que precisa mudar o nosso sistema político. Nós não aguentamos mais, né, ter um Congresso que não nos represente, que tem interesses próprios. Como que nós vamos encaminhar esse tipo de mudança? Cada um de nós se sente impotente, né? Como que nós vamos encaminhar a questão? Mas é nossa responsabilidade. Cada um de nós precisa pensar uma forma que seja efetiva de também ter uma ação política, de também ter alguma forma de mudar esse quadro, que é um quadro insustentável. Quando a gente entra, então, para o sistema econômico, que eu falo do capitalismo e socialismo que não resolveu, para mim a visão é clara. E eu lembro de um livro do padre Eugênio Charbonneau, ele é um padre, mas é um economista, e ele escreveu, entre o capitalismo e o socialismo, a empresa humana. Para ele, a solução é a empresa. E ele escreveu isso há 20 e tantos anos atrás, e para mim isso, quando eu li o livro, foi um impacto muito positivo, porque eu vi ele trazendo para o nível da administração, o nosso nível aqui, uma responsabilidade, uma solução, mas também uma responsabilidade. Encaminhar dentro dos nossos ambientes a possibilidade de mudar o sistema econômico a partir do núcleo básico que é a própria empresa. Então, fazendo esse caminho do planeta, que precisa de mudança, dos sistemas sociais, que precisam de mudança, políticos, dos sistemas econômicos, da própria célula que é a empresa, onde a gente precisa ter uma nova visão de como encarar o homem. Não é possível mais encarar o homem, né? Paulo está aqui, daqui a pouco eu já passo a palavra para ele. Não é mais possível encarar o homem dessa forma instrumental, como um recurso a ser aproveitado, né? De certa maneira, várias empresas já estão adotando outra nomenclatura, né, como gestão de gente, etc. e tal, porque quando a gente fala recurso, tem uma dicotomia. E nós aqui, no Comitê de Recursos Humanos, né, temos também esse desafio. Como é que a gente muda isso? As empresas falam o homem como um ativo. Nosso maior ativo são as pessoas. Mas as pessoas não são ativo. Ativo é aquilo que é fixo. As pessoas são complexas. Pessoas têm uma riqueza inigualável. Enquanto a gente encara o homem, então,
dessa maneira reducionista, a gente deixa de lado o potencial que existe pela diferença. Eu costumo dizer assim, quando a gente faz uma reunião produtiva, essa reunião ela é liderada de tal forma que todo mundo tem a oportunidade de expressar as suas opiniões, de ter um confronto de ideias. Essa palavra confronto para os brasileiros parece ruim, porque a gente associa confronto com conflito pessoal, que é um erro. Conflito é uma coisa, confronto é outra, e o confronto de ideias é extremamente produtivo. Ambientes onde não há confronto, entra na estagnação, entra naquele movimento parado, de não progresso, né? De normose, uma patologia da normalidade. Né? Normose é um título assim, meio até forte, né? Para dizer que essa teórica normalidade ela é patológica. E, por outro lado, quando a gente confronta ideias, nós precisamos chegar a um consenso. Onde o confronto de ideias e que se chega a um consenso, chega a um debate rico, ele acontece, o que tem como resultante? Melhores decisões. E, infelizmente, nós não estamos sabendo aproveitar isso nas nossas empresas. Isso eu constato depois de mais de 30 anos como executivo. Eu faço um exercício nas minhas turmas que a gente coloca lá um desafio, as pessoas respondem individualmente, depois se reúnem em equipe e respondem em equipe. Normalmente a resposta em equipe é um pouquinho melhor. Mas quando depois essas mesmas pessoas, são desenvolvidas para poderem se confrontar de uma maneira construtiva, invariavelmente repetimos o exercício e a resposta em equipe é de 40% a 50% melhor do que a resposta individual. Então isso é uma prova cabal de que 10 cabeças pensam melhor que uma. A força está no todo, né, e não nas partes. Mas isso só é possível com uma mudança de visão de quem é homem. Em qualquer nível, em qualquer classe social, em qualquer cultura até, você encontra sabedoria. Né, seja no indígena, seja na pessoa mais humilde, naquele porteiro do teu prédio, você conversa com ele em profundidade, você vai encontrar sabedoria. O que falta é oportunidade dessas pessoas poderem expressar essa sabedoria. Chance de serem treinadas e desenvolvidas para tirarem dela o melhor. Essa talvez seja a grande mudança que nós precisamos no nível individual. Então eu falei da mudança planetária, eu falei dessa mudança política, econômica, falei da mudança no bojo da empresa e trago no nível individual essa mudança que é a mudança da nossa participação, da nossa influência, e que parte de nós mesmos. Enquanto nós, enquanto pessoas profissionais, não buscarmos o nosso desenvolvimento contínuo, pelo trabalho e estudo, nós não vamos ter voz para poder mudar um estado de coisas que ele é, de certa maneira, contraprodutivo. Né? Então, eu acho que essa é a visão que eu tenho da mudança, ela de fato necessária, cada vez mais vai bater em nós, ou a gente muda ou vão mudar a gente, né? E isso é algo que é insofismável. Né? E, feita essa introdução, eu queria passar a apresentar o Paulo, né, o Paulo Monteiro, que também dá aula sobre gestão de mudança na GV, na Fundação Dom Cabral. Meu parceiro aí num livro aí que nós estamos escrevendo juntos. Então a palavra é tua, Paulo. Obrigado, Passarela. Começar pedindo desculpas, obviamente, né, pelo atraso, mas a verdade é que a culpa é do Passarela, porque ele me falou que era para eu saltar na Afonso Pena. E eu saltei na São Francisco Xavier, andei uns 4 quarteirões, brincadeira. Estava chovendo muito em Botafogo e o meu plano era vir de táxi, aí teve um nó na praia de Botafogo, eu resolvi vir de metrô depois, e aí foi uma experiência transformadora pegar um metrô na hora do rush, que os caras desafiam a física, né? Teve uma estação lá que não cabia nenhuma mosca, mas não cabia mesmo. Aí chegou um cara, botou a bochecha assim espremido, eu falei, não acredito que o cara vai tentar entrar. E entrou. Entrou e ficou lá todo espremido. Eu falei, realmente impressionante. Mas aqui estamos, eu vou como autopunição, eu vou falar um pouquinho menos, que aí a gente bate uma bola depois, né?
Falar rapidamente, pessoal. Eu comecei minha carreira com comunicação, estudei comunicação, trabalhei em marketing, publicidade, e eu tive uma ruptura de carreira. Eu resolvi fazer algo um pouquinho mais profundo. Não estou falando mal dos publicitários, meus colegas, com os quais eu trabalhei por um período, mas eu descobri que eu queria realmente uma carreira de maior profundidade em termos de relação com o ser humano, né? E aí eu migrei para a educação, trabalhei com educação, morei fora do país. Depois tive a oportunidade de estudar filosofia, 2 anos, bacharelado, e isso realmente mudou a minha maneira de pensar, no sentido, pensando muito mais criticamente, eu diria, que isso é que os filósofos faziam, né? Por isso que o Sócrates morreu, coitado. Tudo que falavam, ele dizia, mas por quê? Mas por quê? Porque ele perguntou tanto que envenenaram o cara, né? Assim começou a dialética. E por isso que depois que eu estudei filosofia, mudou muito a minha maneira de me relacionar com o mundo. Depois eu fiz um mestrado também fora do país, onde eu conectei comunicação, que foi a minha primeira parte da carreira, com educação. Era um mestrado pluridisciplinar. E aí, então, eu voltei para o Brasil, depois dessa jornada, para aplicar um pouco isso no mundo organizacional. E não sei se é uma utopia ou se é um idealismo, mas é o que eu estou tentando fazer aí há quase 10 anos em empresas de diferentes portes, mas empresas bem importantes no cenário empresarial do Brasil, umas multinacionais, outras nacionais. E eu trabalho como consultor, né, em desenvolvimento organizacional, trabalho como coach e sou professor também da Fundação Getúlio Vargas e da Dom Cabral, mas atuando muito mais na Getúlio Vargas e alguns programas também da Dom Cabral. O Passarella me convidou para dar essa palestra com esse tema, porque a disciplina que eu venho lecionando no MBA de Recursos Humanos é Gestão da Mudança. E o que eu queria aqui é fazer uma provocação, eu até comentei com o Passarella, fazer uma provocação, trazer alguns insights, algumas ideias para a gente poder até trocar. Por que eu digo isso? Porque existe uma necessidade no nosso mundo de respostas e de manual. É engraçado com os meus alunos, né? A primeira aula é até parecida com uma parte da primeira parte da palestra, e aí eles ficam meio, né? Porque eles querem tocar no manual, né? Como fazer para mudar as empresas. E às vezes eu falo, vou fazer um teste. Aí eu falo assim, vocês querem saber como? Eles, quero. Aí pegam a caneta assim, né? Eu falei, eu também quero saber como. Aí dá uma frustração generalizada, né? Eles olham para mim com uma cara de, né, esse professor vai ver. Porque a gente busca muito esses manuais, a gente foi doutrinado dessa maneira. Há décadas a gente compra livros que na capa está dizendo como mudar a sua empresa, como ser feliz, como ser o gestor do século XXI, como. E a gente não vê esses comos, a gente não vê. Então tem uma discrepância entre o que é prometido e dito e o que a gente vive. Então a minha provocação é mais do que dizer como, é trazer os problemas, trazer os desafios, porque eu acho que o buraco é mais embaixo, eu acho que o desafio é mais... Ele é prático, mas ele é filosófico também. A gente tem que saber abordar as questões. Então essa é a minha ideia aqui hoje, nesses minutos que a gente vai estar conversando. Primeiro, eu vou falar de 3 momentos. Primeiro, entender um pouco mais a mudança. Eu não sei se vocês estão vendo... por causa da câmera, perfeito. Então, o primeiro bloco é entender um pouquinho a mudança, aí a gente vamos voltar um pouquinho para os filósofos, porque eles foram os primeiros a pensar isso de maneira consistente. Depois eu vou trazer o que eu estou chamando de problema, e eu vou dizer qual é o problema, ou o desafio. E, por último, trazer aqui para a mesa caminhos possíveis, e aí eu vou propor o que seria um caminho de pensamento e de ideias para a gente poder enfrentar esse problema aqui. Não é manual, não são respostas. Então, vamos tentar, né? Tentar entender um pouquinho isso aqui, a mudança. E aí eu vou trazer 2 pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles são chamados assim porque eles vieram antes de Sócrates, né? Então, por isso que eles são pré-socráticos. E eles foram os primeiros a pensar de uma maneira mais sistêmica, em termos de filosofia ocidental, né? Porque oriental também já faziam isso há um bom tempo. Sobre o cosmos, sobre o sentido das coisas, da vida, sobre a matéria, sobre o movimento.
Parmênides foi um filósofo bem interessante que influenciou nada mais nada menos que filósofos do porte de Platão, né? Ele dizia o seguinte, ele dizia várias coisas, mas o que a gente quer filtrar aqui é que ele dizia assim, o mundo tem uma série de... Muito obrigado. Isso aqui é a gasolina do palestrante. O mundo tem muitas transformações, tem mudanças, o mundo é dinâmico, mas existe uma entidade só no mundo, que é o ser. Ele falou, se as coisas não tivessem ser, elas não existiriam. Depois, Santo Tomás de Aquino vai resgatar isso de uma maneira brilhante. Então, ele dizia que tudo é ser. Não importa se as coisas têm uma aparência diferente, elas todas são, entre aspas, iguais, no sentido que elas têm o ser em comum. E Heráclito, que ficou famoso ultimamente, está em todas ele agora, no nosso mundo moderno, ele dizia o seguinte, não, Parmênides, não. As coisas são completamente diferentes, as coisas são fluidas. As coisas estão em constante movimento. Elas estão em perpétuo, em constante movimento e mudança. Eu vou falar mais do Heráclito do que do Parmênides hoje. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Parmênides, compre o nosso livro, que se tudo der certo vai sair no ano que vem. Que o primeiro capítulo vai ter muito de Parmênides, né? Como o ser perpassando tudo que existe, que é muito na linha do que o Passarella estava falando. Na verdade, a gente está começando, fundamentando filosoficamente o nosso argumento, que depois vai desembocar em sustentabilidade, ética, etc. E por isso eu acho Parmênides super importante, mas é uma pena que o pós-modernismo simplesmente aniquilou, porque acham que ele era, com essa ideia, ele era mais dogmático, metafísico, enfim, esse é outro papo. Vamos falar um pouquinho do Heráclito, porque os dois tinham razão. E hoje a gente vai falar da parte do Heráclito que tinha razão. Ele é autor de uma frase que vocês já devem ter ouvido, porque eu falei que ele está na moda, porque está saindo em muitos artigos, estão falando de Heráclito, aulas, etc., que é aquela frase ou aquela ideia que você não pode, que você nunca entra no mesmo rio. Vocês já ouviram falar disso? O argumento dele era o seguinte, era um argumento bastante óbvio, né? Você entra num rio, mas um segundo depois você entra naquele rio, o que acontece? Aquele rio não é mais o mesmo. Porque a água é corrente, exatamente. Então, as partículas daquele rio são outras. Se a gente pegar aí, a gente não precisa nem falar de rio, né? Nós somos diferentes a cada minuto, seria? As nossas células vão se transformando. Né? Nós não temos... Se a gente isso é um problema filosófico, né? Como é que nós somos a mesma pessoa se o nosso corpo muda totalmente, desde que a gente nasce? Interessante esses temas, filosoficamente pensando. 7 anos, tudo muda, imagina. Então, se nós somos a matéria, nós não somos a mesma pessoa. Entendem por que Parmênides tinha parte da razão? Os dois têm parte da razão. Mas então ele dizia, você não entra no mesmo... Agora tem algumas pessoas preocupadas aqui, falam, caramba, então quem eu sou? Crise de identidade. Né? Mas o Facebook existe para isso. Você tem um perfil no Facebook, então está tudo certo. Todo mundo sabe quem você é. O Heráclito, então, dizia que você não podia entrar no mesmo rio, porque o rio era diferente. Ele tinha uma frase que a única constante é a mudança. Ou seja, a única coisa que não muda é que tudo muda. É um jogo de palavras. Né? O pantarrei, em grego, significa tudo flui. Heráclito influenciou muita gente, né? Muitos pré-socráticos importantes, sofistas, Protágoras foi um deles, que diziam, bom, se tudo é mudança, não tem verdades absolutas. Se não tem verdades absolutas, que ética é essa? Cada um fala o que quiser. Né? Quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Olha que importante esse debate entre Parmênides e Heráclito, e a gente ainda está vivendo esse debate. Por isso que a gente resolveu abrir com essas ideias o nosso livro que a gente está escrevendo. Então, vamos falar então por que Heráclito tinha razão no sentido de que tudo flui, porque o nosso tema é a mudança, e trazer essa parte do argumento dele de realmente, vamos dar uma olhada para o ritmo, né, das mudanças. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é aproximado, né? Aproximadamente há 15 bilhões de anos, se vocês querem entender o que é 15 bilhões, porque são muitas cifras, é mais ou menos o que foi desviado com o petrolão recentemente.
Ou seja, estamos na mesma, né? Não conseguimos chegar a essa cifra. Né? 15 bilhões de anos é muita coisa. Os cientistas acreditam que aí houve uma primeira explosão, e existe um debate se antes haviam outras explosões, mas aproximadamente há 15 bilhões de anos. Uma explosão que gerou uma irradiação de energia que depois se transformou em matéria. E aí nós temos, do Big Bang ao Sistema Solar, mais ou menos, o Sistema Solar chegando em 4,6 bilhões de anos. Depois temos um tempo, mais ou menos 4,4 bilhões de anos os oceanos, 4 bilhões de anos as células simples, 1 bilhão de anos os organismos multicelulares, 400 milhões de anos os primeiros animais, 2 milhões de anos os primeiros ancestrais humanos. O que a gente percebe quando a gente olha nessa régua extremamente aproximada e talvez algo imperfeita, mas o que a gente observa quando a gente olha desde os 15 bilhões de anos até o surgimento dos primeiros ancestrais humanos? Sim. Uhum. O tempo, exatamente. O que a gente olha nessa régua é porque, como é muita coisa, 15 bilhões de anos, é o que eu falei para vocês, 1 milhão de anos é coisa para caramba para a nossa mente. Então, 15 bilhões de anos, para nós, é uma equação que um cientista fez, porque observou lá as galáxias mais antigas e chegou a essa conclusão. Para nós, mas olha que interessante, matematicamente, de 15 bilhões para 4,6 é coisa para caramba. São quase 10 bilhões de anos entre a explosão primeira e o sistema solar. Só que aí você já vem, aí depois do sistema solar, você tem o esfriamento das estrelas, os planetas, os oceanos, as células, os organismos, animais, ser humano, e depois dos que vem o ser humano, as mudanças são cada vez mais curtas. Se a gente colocasse isso numa régua de calendário, se isso aqui fosse um ano, olha que interessante como seria. Big Bang, 1º de janeiro. Sistema solar, início de setembro. Organismos multicelulares, início de dezembro. Primeiros ancestrais humanos, 31 de dezembro. Você já estaria indo para a praia de Copacabana para pegar lugar. Né? E Revolução Industrial, só para pegar uma coisa do século XX, às 11h59 e 59. Loucura, né? Isso aqui é proporcionalmente você trazendo para um ano. Né? Só para vocês perceberem a diferença de... Ou seja, na nossa régua, o tempo ele encurtou e muito mais coisas relevantes acontecem num tempo menor. Né? E isso, para a gente, tem que ser relevante, porque então a nossa forma de lidar com a mudança ela vai precisar ser diferente. Né? Porque os nossos ancestrais... aí eu já estou pegando os ancestrais, não estou nem falando dos primeiros organismos vivos, já passamos de bilhões de anos. Os nossos ancestrais, entre um evento e outro, ele tinha muito tempo. Bom, se ele não era morto, né? Se não matava. Obviamente, porque era uma situação muito mais selvagem. Mas em termos de relação com o seu entorno, 1 ano, 2 anos, 3 anos para ele, pouquíssima coisa mudava. Hoje... Né? 1 mês, 2 meses. A gente só pensa nos últimos 5 meses no nosso país, por exemplo. Por onde que a gente começa? A gente começa por Copa do Mundo, eleição, ou petrolão, ou não sei o quê. Por onde a gente começa? Só para falar os últimos 5 meses. A partir do surgimento da consciência e da linguagem e dos primeiros artefatos, os saltos evolutivos foram cada vez mais rápidos. Aí eu já não estou nem falando da vida, eu estou falando da vida consciente. O ser humano, que é o primeiro que tem a consciência autorreflexiva, que a gente chama, que sabe que existe, que é homem e que é ser humano, quando ele começa a refletir sobre a sua existência, e aí ele gera artefatos, instrumentos, ele faz com que a mudança seja em saltos quânticos, porque a tecnologia faz que o mundo mude cada vez mais rápido. Vou dar um exemplo para vocês, vou trazer uma régua só de tecnologia da informação, só disso. Pegamos agora, olha a régua de tempo, que interessante. Em 1970, vamos dizer assim, pronto, agora vamos...
Ninguém vai falar que viu o Rambo pela primeira vez no videocassete, né? Aquela fita que fazia... Ou que enrolava uma fita cassete, quando ela enrolava, você pegava a canetinha, né? Te contaram, né? Tua mãe te contou, exato, claro. 1970, videocassete, enfim, aí vem TV a cabo, né? Início da década de 80, os CDs, né? O vinil estava aqui atrás, lá atrás, né? O Excel, Microsoft, os jogos, a internet vem lenta, né? Aí aqui começa a revolução do Jobs, né? O iPod, aí começam as redes de relacionamento, aí eu já estou falando do século XXI, né? LinkedIn, Orkut, Skype, YouTube, aí o iPhone em 2006 com a ideia do touchscreen, né? O Facebook, o Twitter em 2007, o Kindle em 2009, o WhatsApp. O que seria da nossa vida sem WhatsApp hoje? Né? O WhatsApp, esse barulhinho, plim, plim, esses grupos, que, né, 20 milhões de grupos para tudo. Você entra, eu te botei num grupo, tal, mas você nem me pediu permissão, mas você já está no grupo lá. Aí te manda um vídeo de tudo, piadinha. Aí, cara, meu amigo, realmente, ou seja, e se você não ouve o plim, você já fica, ai, ninguém me quer. Né? Não rolou o WhatsApp hoje. 1970 a 2010, pessoal, incrivelmente, a gente está falando de 40 anos, onde o que mudou na vida das pessoas entre essa época aqui, que o videocassete era o must do must, e a atualidade. Para pensar nisso. Há 40 anos, nem sonhavam com uma coisa chamada computador ou nem internet. Se você pegar há 5 anos atrás, todo mundo já usou, vamos lá, 7 anos atrás, está todo mundo já caindo, né? Todo mundo usando e-mail, tal. Mas vai usar o discado, o sistema de e-mail discado, de internet discado, como era há 7 anos atrás. Vai usar agora. Você vai ter que tomar Rivotril, você vai ter um troço ali. Né? Ou pega uma banda larga de 1 mega. Não estou nem indo para... Pega 1 mega. Você vai falar assim, caraca, 45 segundos, gente. Pelo amor de Deus. Esse projeto não vai ser aprovado. Não é? A gente vai aumentando, a gente vai avançando no tempo, e o que a gente olha para coisas que são absurdas, mas são absurdas porque 1 ano atrás era diferente. E a gente não se dá conta porque a gente é igual o peixe no aquário. Ele não sabe que está ali. Ele só sabe se um dia ele sair, ele fala, caramba, eu vou morrer. Porque a gente está tão acostumado com esse ritmo e a tecnologia faz tanto parte da nossa vida que a gente não consegue perceber o ritmo das mudanças que a gente está inserido. Então, essa é uma primeira reflexão que eu estou fazendo, que está mudando tudo muito rápido. Eu só estou trazendo a tecnologia, mas a gente podia pensar em várias outras coisas. Né? E o Thomas Friedman, que é um grande autor do New York Times, ele lançou esse livro, O Mundo é Plano, que foi um best-seller. Eu botei aqui em questionamento, como bom filósofo, né? O mundo é plano. Obviamente, a gente sabe que, do ponto de vista da forma, é plano. Mas a provocação dele é que, a partir do momento que existia uma coisa chamada tecnologia, e a partir do momento que existe uma coisa chamada satélite, fibra ótica, o mundo está todo conectado por fibra ótica e por satélites, então o mundo não é mais redondo, ele diz. Ou seja, não tem mais norte e sul, não tem mais fronteiras, é tudo plano e é tudo parte de uma mesma aldeia global, tecnológica. Então, ele dá o exemplo de um cara que quer fazer investimento. O cara está nos Estados Unidos, liga para o banco dele e aí atende alguém com um sotaque indiano. Aí ele fala, bom, pode ser Nova York, porque, né, os Estados Unidos tem muitos indianos. Mas não, essa pessoa está falando de Bangladesh. Ou de não sei aonde, porque é um call center e ela tem acesso à conta do cara. Então, o fato de ele estar falando com alguém aonde seja, isso aí acabou. Né? Pensemos no Skype. A gente faz reunião em Skype com gente do mundo inteiro. A gente faz curso em Skype. A gente faz ensino à distância. Eu faço coaching para os meus coaches, alguns que não podem viajar, por Skype. O lugar já não é relevante. O tempo está mudando. Ele é instantâneo. E o lugar já não é tão relevante porque as fronteiras acabaram. E isso, o Thomas Friedman foi brilhante. Só que, como todos os pensadores e tal que gostam de trazer um slogan, eu acho que ele foi parcial, porque ele diz que o mundo é plano e, na verdade, o mundo é plano e não é.
Tecnologicamente é plano. Mas olhem todos os conflitos que a gente tem hoje entre os países e as culturas e as religiões. Isso continua igual. Desde da Roma imperial até agora, o ser humano não muda. Ele acha que a cultura dele é melhor, a religião dele é melhor e se mata por causa disso. Síria, a própria Rússia com a Ucrânia, não vamos falar de Israel e Palestina, etc, etc, etc. Então, o mundo é plano num aspecto, em outros não. Senão também a gente cai agora numa simplificação de dizer que o mundo agora, que a tecnologia acabou com todas as fronteiras. Acabou em alguns aspectos, em outros não. E não sei se vai acabar. É uma boa discussão essa. Isso aqui é só um quadro para mostrar para vocês que é a evolução da complexidade. No domínio da Terra, a gente tinha técnicas para produzir melhor. Isso passa pela época industrial, final do século XIX, transformacional, ou seja, você converte matérias brutas em bens finais, aí você tem know-how, eficiência. Aqui é onde a revolução científica cartesiana chega, mas chega junto, né? Chega com o sistema do Frederick Taylor, né? A eficiência da produção, produção em massa, escala, baixo custo. Isso aqui só aumenta na era da... aí a gente está falando principalmente da segunda metade do século XX, a era transacional, ou seja, que é a era da qualidade, da velocidade, maior eficiência. Então, aqui você tem qualidade total, movimento da qualidade total, reengenharia, etc, etc, etc. E hoje, na verdade, isso é uma tendência, pessoal, eu quero deixar claro. A gente tem uma tendência do tácito, ou seja, como nós lidamos com incertezas, falta de respostas e demanda por conhecimento experiencial e tácito. Como a gente lida com a complexidade numa era que as soluções são inéditas? Que a questão já não é técnica, como eu produzo mais em escala para atender a minha demanda. Não é, essa também é a questão, mas não é só a questão. A questão é como eu produzo num país, estou falando Brasil, pode ser Estados Unidos, ou num mundo que eu não sei se vai estar em crise amanhã. Eu não sei a questão da segurança, eu não sei a volatilidade da moeda, porque ela está mudando a cada 3 meses. Eu não sei a questão tecnológica, eu não sei se a China vai crescer um pouquinho menos. Perguntas que uma empresa gigante como a Vale tem que se fazer, porque se a China cresce 7% e não 10%, o impacto na Vale, por exemplo, é impressionante, porque ainda é o seu principal cliente. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? E por que eu estou trazendo isso depois que eu falei da velocidade das mudanças e da tecnologia? Porque a tecnologia, ao meu ver, ela só aumentou essa complexidade. Porque é tudo tão rápido, é tudo tão multidirecional hoje em dia, que as tuas perguntas são perguntas sem respostas fáceis. O Thomas Friedman, só para dar um exemplo, pessoal, disso aqui, como a realidade hoje é mais complexa, ele dá um exemplo, um entre vários, no livro, muito interessante. Ele fala, antes, uma empresa de tecnologia, no início da predominância tecnológica, ela sabia que para um concorrente, se ela fosse grande, para um concorrente chegar perto dela, ia ter, ou alguém comprava outro. Hoje em dia, um menino de trainee que eles acabaram de demitir, porque não foi bem no primeiro ano, cria um aplicativo e vira concorrente dessa empresa gigante de tecnologia. Com custo zero. Zero, exagerei. Com custo, assim. Quem viu o filme do Facebook, do Mark Zuckerberg, é bem interessante o filme, porque uma das coisas que fica claro é que um dos fundadores e pioneiros da rede social hoje, mais ricos do mundo, uma fortuna estimada em bilhões de dólares, fundou hoje, né, uma coisa gigantesca, sem intenção de fundar um negócio. Isso é a cara do século XXI. Sem intenção, a única coisa que ele queria fazer, ele estava com dor de cotovelo, que a namorada dele sacaneou ele falou, você vai ver. Aí ele criou isso mesmo, ele criou um sistema que os caras preferiam quem era mais bonita, tipo o Tinder, esse aí, não, gostei, não gostei, gostei, não gostei, para sacanear ela. E hoje é um patrimônio que a gente não consegue nem, né, de bilhões de dólares. Olha que interessante. O acidente que vira negócio. Isso é a cara do século XXI. Antes, tudo planejado, você planejava, fazia. Hoje. Então, isso é uma prova de que tudo hoje
é um pouco a amostra do Heráclito. É tudo fluido, é tudo... Você não consegue mapear os seus concorrentes tão bem. Você faz uma besteira e botam no Facebook todo mundo e começa a te malhar. Né? E assim, em questões de segundos. Não é assim? O Youssef não tinha morrido? Todo mundo disse que foi envenenado. Já estava todo mundo já crucificando o PT, acabando, envenenado. Pá, pá. Aí, de repente, alguém fala, não tá não, olha uma foto dele lá no hospital, porque chegou no filho ou na filha, tirou uma foto, papai, vou tirar uma foto tua para desmentir. Porque já estava quase no New York Times que o cara foi assassinado. Né? Ou seja, o que antes era muito mais preparado, tudo, hoje acontece de uma maneira. Então, é uma complexidade. A gente não consegue mapear tão rápido o que acontece. Então, a gente tem que ter outro tipo de relação com o mundo que está à nossa volta. Só para dar um exemplo de como tudo está difícil de entender e de prever hoje em dia, pessoal. Só para dar alguns exemplos. Né? A maior potência do Ocidente viveu uma crise econômica profunda e já não tem a hegemonia que tinha. Alguém imaginava que os Estados Unidos ia balançar um pouco antes da crise de 2008? E balançar porque o próprio sistema dele levou a isso e acho difícil que venha a ser hegemônico enquanto não mudar as premissas, porque ele chegou ao que ele chegou. Por quê? Por causa de um mercado não regulado, e desses grandes economistas liberais que dizem que o mercado se regula sempre, porque o mercado é sábio e se regula. Ah, é. Aí a gente vê as hipotecas imobiliárias, as bolhas, ou seja, não, o mercado existe quase uma metafísica no mercado que vai se... É isso que eles diziam. Né? O protagonismo passa ao Oriente e ao Sul. Né? A China e os emergentes são as novas terras prometidas, então o mundo começa a olhar para um território que antes ninguém olhava. Né? Se você pegar antes da Segunda Guerra, era praticamente inexistente. E logo depois da Segunda Guerra também. Né? As grandes instituições, como família, Estado, escolas, igrejas, empresas, estão mudando a passos acelerados junto com o mundo que se reconfigura a um ritmo frenético. Eu só diria, estão mudando entre aspas. O que eu quero dizer é o seguinte, entendem que não podem ser os mesmos. As pessoas já não veem essas instituições da mesma forma, mas essas instituições ainda não mudaram no ritmo que precisam. Esse está melhor? Fica bem difícil funcionar. O conceito de liderança mudou completamente nos últimos 40 anos. Eu gosto muito de uma autora de Harvard que escreveu um livro, O Fim da Liderança. O que ela quer dizer com isso? Ela... Acho que está sem bateria. Esse aqui. Bom, ela diz que ela critica as escolas de liderança que continuam ensinando como se liderança fosse uma coisa de autoridade, os líderes, as grandes instituições. E ela fala, como é que a gente continua ensinando uma coisa em pleno século XXI, quando as lideranças estão questionadas? Pensem nas instituições que eu acabei de mostrar aqui. Todas essas instituições estão questionadas, todas. Então, de que liderança a gente está falando? Né? E aí a gente tem grupos e manifestações massivas surgindo da rede e ninguém sabe ao certo de onde vem. As manifestações de junho passado, ninguém entendeu de onde vem. Era o passe do estudante. No final, ninguém sabia bem como foi. A única coisa que a gente sabe é como acabou. E uma das causas são os black blocs famosos aí, porque realmente assustou as pessoas. Mas a gente não sabe como começou exatamente. E as pessoas falam, mas de onde veio? Quem planejou? Como é que... Não tem. É outra forma. É outra forma. E a gente insiste em querer que não, precisa ter uma hierarquia, o organizador da manifestação, da passeata, o primeiro secretário, o tesoureiro. Não é assim mais que funcionam as coisas. Né? E a gente precisa entender isso, senão a gente vai ficar atrás nesse ritmo alucinante de mudanças. Vocês sabem que a manifestação de Hong Kong, vocês sabem quem é o líder dessa manifestação? Vocês já ouviram falar, leram sobre isso? É um jovem de 18 anos. Imaginem o que é isso. Um garoto, um moleque, desculpe a expressão, de 18 anos, desafiando o maior império atual. Moleque, você vê a foto dele, imagina assim. E aí você pensa
a gente está falando de mudança, isso é bom porque eu vou mudando de microfone. Pensa naquelas ideias dos líderes do passado, né? Aqueles caras todos que falam. Agora é um menino que está ali com o iPhone dele fazendo manifestação que bota em xeque o governo da China. Loucura isso, gente. É completamente diferente o que a gente está vivendo agora. E, nesse sentido, a tecnologia tem, sim, um papel enorme, né? Então, algumas perguntas ou desafios que a gente não vê resposta ainda. Global e local. É o que eu falei para vocês. Global é a ideia do Thomas Friedman, que tudo é global e tal. Mas cada vez... Outro dia eu li alguém, e eu não vou saber dizer exatamente aonde, mas questionando a consolidação da globalização. Porque não está rolando dessa maneira, como esperavam. Ou seja, as instituições estão se fechando de novo, os países estão se protegendo. É uma coisa nas suas fronteiras, inclusive, em mercado. Então, você não sabe dizer se é global ou local. São as duas coisas. Glocal é um idealismo hoje. Poucos são as empresas e os países que são locais, ou seja, mentalidade globalizante e pensamento local. Crescimento e sustentabilidade. Isso é um puzzle, isso é uma bifurcação que as pessoas não conseguem resolver. É crescimento ou sustentabilidade. A Dilma, no debate político, ela falou uma coisa que passou pouco percebido, porque não é um tema que interessa aos brasileiros, infelizmente. Sustentabilidade, estão nem aí para isso. Mas ela, pelo menos, a gente tem que reconhecer que ela foi sincera. Chegou num dos debates, ela falou assim, praticamente falou assim, ela insinuou, perguntando, não me lembro se era para a Marina, ela falou assim, me explique como pode ser viável energia num país como o nosso, de forma totalmente sustentável. Ela falou. E ela foi sincera. Ela falou, nas estruturas que nós temos hoje, não rola. A gente tem que mudar muita coisa. Na verdade, quando ela fala isso, ela está dizendo também, eu estou mais para isso, né? Para crescimento que para sustentabilidade. Tudo bem, mas pelo menos foi sincero dizer, então, se a gente quer crescer de maneira sustentável, a gente tem que reinventar nossas estruturas. Se não falar isso, é igual um papagaio que fica falando coisas sem sentido. Mercado e regulação. Crise de 2008 nos Estados Unidos. Aí veio todo um debate entre os keynesianos, né, que são a economia regulada pelo Estado, e os liberais. Não, a economia se regula sozinha. Aí todo mundo estava achando, não, agora vamos chegar no meio termo. Claro, os Estados Unidos deu uma injetada, né, o governo americano literalmente ressuscitou uma empresa como a General Motors. Quem ia imaginar isso? Né? Detroit sendo ressuscitado pelo governo americano, coisa louca isso. Né? Se Ford tivesse visto, ele falaria, meu Deus do céu. Mas você vê os grandes atores daquela época, que são os especuladores, voltando à cena agora. Voltando à cena. E maior quebra-pau sobre esse tema, dizendo, não, o mercado se regula sozinho e tal. Já se provou no mundo inteiro que o mercado precisa de algum tipo de balizador. Como fazer isso? Tecnologia e humanização. Como a gente vai garantir que o avanço da tecnologia não vai invadir um fórum que é ainda precioso para a gente? Então, a gente sabe que existe forma da nanotecnologia de entrar nas nossas células para melhorar o nosso corpo, mas a gente também sabe que a gente pode virar um meio androide. É só uma questão de tempo. Em termos, não estou nem falando só de movimento motor, não. Estou falando de pensamento, de capacidade de memória, de capacidade de pensamento. A tecnologia não tem jeito, gente. Vai para isso. A questão é se a gente vai segurar um pouquinho mais ou se a gente vai querer aplicar logo. É uma loucura isso. Eu estava falando para vocês do WhatsApp, não precisa ir longe. Ou seja, eu estou vendo assim, não só DR, né, discutir relação por WhatsApp, é engraçadíssimo, né? A pessoa lá teclando. Você fala, não é mais fácil dar uma ligada e começar a discutir a relação assim? Não, mas é no WhatsApp. Como terminam relações pelo WhatsApp? Assim. Né? Meu amor, esses 40 anos foram maravilhosos juntos, mas... não, 40 anos é exagero, mas até isso, a tecnologia está ocupando um espaço na nossa vida que seria bom a gente se questionar. É isso mesmo? É assim mesmo? É assim, porque agora é mais fácil. Aí as pessoas falam menos, as pessoas elas interagem menos. Eu não sou nenhum crítico voraz da tecnologia, não é isso. Eu só acho que ela está mudando a forma
de a gente interagir, de a gente viver no mundo, né? Alguns desafios atuais da empresa, só para mencionar, nessa mudança rápida, esses mercados em constantes mudanças, né? As marcas e produtos e serviços vigiados pela rede. Então, eu dei o exemplo do Facebook. Se você tem um problema no teu produto, por exemplo, teve aquele com a Adez, né? Teve um problema com a Adez soda cáustica, no dia seguinte já estavam todas as redes falando disso. Impressionante, né? Antes de sair no Jornal Nacional. O Bonner não está com essa bola toda, não, né? Concorrência descentralizada, eu falei isso para vocês, os startups, né? Eu dei o exemplo para vocês desses jovens inteligentíssimos que criam aplicativos e viram grandes concorrentes. Ou seja, você não precisa nem de um prédio hoje para ser empresa, você não precisa ser uma corporação para ganhar dinheiro, né? Basta ter inteligência e senso empreendedor. Necessidade de novas estruturas organizacionais mais planas e sistêmicas. Novo significado para a carreira, menos fidelidade à empresa, peso no indivíduo, novas gerações chegando e com outra mentalidade, mais autônomos, impacientes, etc. Eu já dei coaching para trainee, é engraçadíssimo. Assim, engraçadíssimo, agora eu exagerei. É super interessante, eu adorei. Cara querendo se dar bem aqui, já falou besteira, que assim... Não, mas eu adoro mesmo, João. Ato falha. Mas não deixa de ser engraçado, porque chega o trainee na tua frente e fala assim... Não, porque o meu gestor prometeu que ia me efetivar depois desses 3 meses. Eu falo, mas o ciclo do trainee não são 2 anos? Sim, é 2 anos, mas teve um precedente que uma vez efetivaram e eu falei com ele. Eu falo, mas, cara, calma, você está terminando o 1º ano. Calma nada, já estou me relacionando com Red Hunter. Eu falo, Red Hunter? Cara, você não é nem head para esse Hunter, você não é cabeça ainda. Você é um trainee, nada contra, mas assim, sabe? Anda um pouquinho. Não, porque me ligaram, então interessado no meu currículo. Eu falo, olha, essa geração... Não vou dizer que são todos, tá? Tem um montão de gente jovem fazendo concurso público, então vamos sair do estereótipo. Mas que vem uma galera com outra mentalidade, e que não é uma mentalidade de gerações anteriores, de que, não, primeiro você começa, aí você galga e tal, e o cara, se não rola, ele vai montar um negócio dele. Eu acho isso uma coisa bem bacana da nova geração. Como é que você lida com isso, gente? Como é que a gente lida com isso no mundo profissional, nas empresas, na nossa vida em geral, né? E aí, alguns desafios das empresas. Lucro e qualidade, o Passarella estava mencionando isso, ou seja, é possível a qualidade com lucro? Claro que é, mas quantas empresas fazem bem essa equação? A maioria fala, olha, vamos aumentar a nossa produção, mas, cara, e o nosso controle de qualidade? Cara, a gente está num momento difícil. Ou, leia-se, qualidade de vida. É possível lucro com qualidade de vida? Algumas empresas acham que não. O cara tem que trabalhar 15 horas diárias, senão a gente não vai bater a meta. Competitividade ética. Eu adoro esse dilema que as empresas estão vivendo. Competitividade ética. Se você perguntar para um desses nossos amigos que estão presos, que dormiram no corredor da Polícia Federal e que foram de jatinho para a Polícia Federal, né? Porque a gente está falando de presidente de conselho, de gigantes. Se a gente perguntar, eu não estou falando da empresa agora, tá? Quero deixar claro. Estou falando se a gente perguntar para ele, pessoa física, se é possível competitividade com ética no Brasil, a resposta dele vai ser não. Não. Sabe por quê? Porque eu não vou ganhar a licitação da Petrobras se eu for ético. Porque a Petrobras já me disse que eu não vou ganhar. Eu sou parte de um cartel. Eu fui escolhido por uma licitação que não entra na lei de licitação brasileira. Então, percebem como é complexo o que a gente está falando? Então, ou eu saio dessa empresa, todo mundo tem essa escolha, ou eu não vou conseguir fazer essa empresa crescer. E não estamos falando de empresinha, não, estamos falando de gigantes, empresas familiares, com um histórico de valores, etc. Impressionante, é incrível o que está acontecendo hoje. Mostra como o mundo é complexo, pessoal, como as respostas não são fáceis. Trabalho e felicidade, cada vez mais as pessoas estão falando felicidade. Eu vejo nos meus tools nas empresas, se eu fizesse uma porcentagem, eu acho que talvez 15, 20% das pessoas, outro ato falho. 15 ou 20 pessoas. 15 ou 20% das pessoas, eu poderia dizer que são pessoas felizes no trabalho. Eu não vou fazer um julgamento sobre a vida delas, mas pessoas que estão ali engajadas, quando você começa a falar com elas, você vê que elas estão pesadas, elas estão sofrendo, elas estão ansiosas. Então, o mundo ainda não conseguiu resolver esses dilemas, pessoal. Depois de não sei quantos livros publicados, não sei quantos best-sellers, não sei quantos tudo,
A gente não consegue. Crescimento e humanização também. Como é difícil você ver empresas crescendo com humanização. Elas falam, não dá agora para eu ficar tratando as pessoas bem e tal. Como assim? Deixa eu entender como é que é isso. Né? E aí, e com isso eu vou dar uma acelerada para a gente conversar, eu quero trazer o problema, porque uma coisa a gente entendeu o fenômeno da mudança, mas outra coisa é o seguinte, o que está por trás da mudança, gente? A minha pergunta é o seguinte, por que o mundo está tendo tanta dificuldade com as mudanças, se elas são tão aceleradas, rápidas, e o mundo fala das mudanças já há não sei quantas décadas a gente vem falando de mudança, por que é tão difícil a gente ver a mudança se consolidar na nossa história atualmente? E aí eu vou recorrer a esse cara aqui, um grande filósofo alemão, chamado Kant, Immanuel Kant. Século XVIII, ele falava o seguinte, ele fez uma revolução no pensamento, porque a revolução dele foi essa, ó. Ele diz que entre a realidade exterior, vamos dizer, exterior é tudo fora de você, tá? Vamos entender dessa maneira. Tudo que é fora de você. Entre a realidade exterior e o teu conhecimento, existe um filtro, que é a tua representação interna, o teu estado mental, o que ele chamou de categorias. Ele chamou de categorias a priori, né? Eu estou falando agora, tudo que você está vendo está passando por um filtro. Primeiro pelo filtro fisiológico do teu olho e do teu circuitos neurais. Você está me vendo diferente de você. Cada um está me vendo de uma maneira, só que a gente acha que é igual. Né? Como se a gente fosse entrar num computador em cada cérebro e ver como estão me vendo, vocês iam ver que iam ter detalhes de diferença, de cor, de várias coisas. E, além disso, vocês estão o tempo todo me julgando. Queiram ou não, gente. Né? Vocês estão fazendo associações internas. Né? Será que ele falou a verdade do atraso? Eu acho que ele está enganando a gente. Hein? O tempo todo você está fazendo as associações, você está juntando coisas que você traz do teu passado e da tua educação, dos teus valores, e está transformando isso numa leitura sobre quem está aqui agora falando. Não tem jeito, todos fazemos isso. Então, o mundo que você vive passa pelo filtro. Não tem jeito. Então, o que o Kant fala é que isso aqui é ótimo, é relevante, só que você não tem acesso a isso diretamente. Você só tem acesso a isso via filtros, via categorias. Por que isso é uma revolução, pessoal? E por que vocês vão entender por que eu estou dizendo que isso é um problema para o nosso tema da mudança? Porque uma coisa é uma mudança que vai surgindo e vai acontecendo, e outra coisa é como você percebe essa mudança e você reage a ela. Isso é um ponto fundamental. Essa é uma frase do Frei Beto, que eu gosto muito dele. Quando se modifica o desenho cósmico no fundo do caleidoscópio, também muda a nossa maneira de entender o mundo e nele se situar. O que ele quer dizer com isso? Quando a nossa lente, quando o nosso telescópio começou a ver melhor, a gente entendeu que o mundo era diferente. Se eu te dou, percebe? Tudo vai depender da lente com a qual a gente se relaciona com o exterior. Por isso que Kant foi genial. Por isso que ele tem razão. O mundo, até a Idade Média, era completamente diferente do que foi pós-revolução científica. Começando pelo fato que achavam que a Terra era o centro do universo. Ou seja, Deus criou o universo e botou a Terra no meio. E botou o homem no meio. Então, nós somos mais importantes que tudo que existe. Aí o ser humano começou a pegar um caleidoscópio, um telescópio, e começou a ver que não. E aí mudou toda a maneira dele pensar. Toda a mentalidade dele, a maneira dele se relacionar. Só para dar alguns exemplos, né? Galileu foi um que começou a dizer, estou achando que essa história de Terra no centro do universo é uma furada, hein? Estou achando que não. Ele começou a ter indícios, né? O Passarella sabe muito mais do que eu, porque é um grande estudioso disso, eu sou um pupilo dele, mas ele começou a ter indícios de que a Terra se movia. Ele falou, peraí, se ela se move, se ela tem um movimento, então ela não está no centro, talvez ela se mova em torno a algo. E aí vem a teoria de que ela se move junto, né, com o sistema solar, em volta de uma estrela que é o Sol. Né?
Tem uma história muito legal que contam de Galileu, que eu não sei se você escutou essa, que chegam para... Ele chega e começa a dizer, olha, eu estou comprovando pela observação, tal. Aí ele convidou alguns dos pensadores lá que eram absolutamente contra isso, e ele mostrou num telescópio tal, os cálculos e a observação. O cara viu, e era uma coisa assim impressionante. Aí o cara viu, olhou para ele e falou assim: mas eu continuo não acreditando, né? Isso aqui é invenção tua. A Terra não se move ao longo. Ou seja, o cara estava tão cristalizado que ele olhou para aquilo e, contra todas as evidências, ele falou isso. Aí a resposta do Galileu foi: Eppure se move, ou seja, e no entanto ela se move. Todo mundo está dizendo que não, ele diz, e no entanto a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que ela se move. Interessante, né? A discussão dele, a única coisa que eu digo para vocês é observem, ela se move. Não é entendeu? Não é uma discussão teológica, é uma discussão empírica, né? Newton, que além de revelar a lei da gravidade, ele começa a perceber que existia uma simetria nos movimentos das estrelas, então ele faz essa cosmologia muito mecânica, como se fosse um relógio, né? E mostra, na época de Newton, que tudo tinha uma explicação de causa e efeito, que era só uma questão de a gente fazer umas equações e a gente entender como os planetas e as estrelas se moviam, né? E então, a época da razão. O telescópio da razão gera um mundo racional. Olha aquilo que eu estava falando, a frase do Frei Beto. Se você tem umas lentes de um tipo, o mundo vai ser desse tipo. Einstein. Aí vem Einstein e faz uma bagunça enorme. Fala que a parada é a seguinte. É igual a MC, ou seja, a matéria é energia. Como é que a matéria é energia? Desde Demócrito, os gregos acreditavam que a matéria era sólida, era sólida, era uma coisa dura. Aí vem Einstein falando que tudo depende da relação dessa energia com o tempo e com a velocidade, e que o tempo é relativo, tudo depende da velocidade que você está. A revolução que esse cara faz. E depois vem físicos como Planck, que foi quem descobriu que no interior das partículas o que a gente tem são pacotes de energia, que não temos uma coisa sólida, porque a gente tem energia que se move, se movimenta de acordo a uma série de elementos. Imagina o que é isso, pessoal. Todo mundo achando que tudo que a gente vê e toca é sólido, quando vai o mundo subatômico fala que não, só existe movimento. Heisenberg foi um físico que descobriu por experimentos que, dependendo do observador, a partícula subatômica se movimenta de maneiras diferentes. Então, se você observa em laboratório uma partícula subatômica, dependendo de se você observa ou não, ela vai ter outro movimento. Isso aqui foi uma revolução, porque trouxe a era da incerteza. Ou seja, nada é certo, tudo depende do olhar do observador. Não só Kant estava certo de que a gente não tem acesso ao mundo, mas a física acesso direto ao mundo, mas a física quântica descobriu que nós somos criadores do mundo. Nossa, que heresia que eu falei assim. Nós somos co-criadores do mundo, em certo sentido. Porque, como observadores, nós podemos afetar nesse mundo. Não é o que a gente vem fazendo desde que o ser humano existe? Nós somos co-criadores do mundo. Nós inventamos o mundo que a gente está hoje e está nas nossas mãos a possibilidade de destruí-lo. E todos os cientistas bons e respeitáveis têm dito isso. Isso não é apocalíptico, não. É que as nações e as empresas não estão freando seus processos de emissão de gases poluentes, etc. A coisa é bem crítica. Estamos vendo o nosso estado vizinho, São Paulo, as pessoas fazendo racionamento de água, quando a gente nunca imaginar que isso acontecer, com certeza vai chegar no Rio, e a gente achando que é papo desses natura, né? Natura, os caras, natureza, né? A gente, e já virou... exatamente. São os tentáculos do marketing, que come, engole tudo. A gente tem um Bill Gates, né, para falar um pouquinho depois, cada gênio no seu campo, né? O Bill Gates foi um dos caras que trouxe
a navegabilidade dos computadores que antes eram aqueles mainframes enormes, ele traz aquela familiaridade, né, com o Microsoft, com software. Eu estava vendo um programa que o Bill Gates teve que tomar uma decisão importantíssima quando veio a internet, porque ele tinha criado um navegador que não era amistoso com a internet, aí ele parou tudo, ele suspendeu, ele voltou atrás e criaram, e aí ele cria o Explorer, né? Ou seja, o que foram esses caras, ou seja, sem o que eles fizeram, a nossa maneira de nos relacionar seria completamente diferente. Né? O Steve Jobs, quem não viu o filme dele, o último eu recomendo ver, né? O que esse cara transformou em termos de relação com a tecnologia, em termos do amistoso, de uma tecnologia mais esteticamente bonita, o touchscreen. Né? Ele começa o filme dizendo assim, a primeira cena do filme é assim, eu vou mostrar para vocês algo que vai revolucionar o mundo. Só que ele está assim, né? Todo mundo está dizendo, vai entrar agora alguém com um desses carrinhos, né? Carregando alguma coisa e tal. Aí ele tira a mão do bolso e mostra o iPod, né? O primeiro iPod, né? Aquele pequenininho. Ele fala, isso foi quando a música passou a ser isso. Você tem 60 mil músicas no teu iPod, se você quiser. Né? O Zuckerberg, a gente já falou dele, como ele revolucionou com a era da conectividade. Ou seja, antes desses caras, o mundo era completamente diferente, porque eles não tinham feito isso. Antes desses caras, o mundo era completamente diferente, porque eles não tinham feito a equação. E esses, a mesma coisa. É isso que eu quero trazer aqui. A mudança ocorre de duas formas. Uma é quando alguém gera uma nova forma de ver o mundo. Duas, quando um grupo significativo de pessoas entendem isso e assimilam isso, e aí o mundo muda. Se essas duas partes não acontecem, se o mundo tivesse dito para o Galileu que ele estava louco, e a igreja quase queimou, né? E ele voltou atrás falando, não quero queimar vivo, não. Né? Mas se não tivesse vindo depois dele, Copérnico, todos que vieram, talvez a nossa realidade fosse diferente. Estou aqui agora viajando na maionese, talvez, porque então não ia ter revolução científica, e o mundo ia estar ainda aquela aldeia, e tudo bem, tudo certo, achando que o planeta Terra está no centro do universo. Mas as relações iam ser completamente diferentes. É aí que eu quero chegar. Né? E o mundo subatômico, a gente já falou dele, como ele mudou totalmente a nossa forma de relacionar com o mundo. Então é isso, pessoal. A mudança externa, ela precisa de uma outra metade, que é a mudança interna, que é o pensar, o sentir e o agir. Ou seja, a mudança só ocorre quando vem uma mudança externa, você assimila aquilo e você muda. E aí sim, individualmente e coletivamente, a mudança acontece. Senão, ela não vai acontecer. Ela vai ser um louco como um Galileu, que disse que viu e vão dizer, valeu, e vão queimar ele vivo. Percebem? Não adianta falar só do externo. Eu pergunto para os meus alunos, primeiro dia de aula, por que 70% das empresas que fazem processo de mudança, 70% dos processos de mudança das empresas fracassam? É um dado que eu li outro dia. Impressionante. 70% dos processos formais de mudança, eu estou dizendo. Aquisição, fusão. Por quê, pessoal? Aí eles listam. A totalidade dos meus alunos das turmas diferentes lista aspectos externos. Porque falta sistema de mudança, porque não conhece change management, porque não tem comunicação. Aí eu falo, também, com certeza. Mas ninguém fala de mudança interna. É engraçadíssimo isso. Quando eu sou contratado como consultor, o meu cliente fala assim, a gente está com problema de integração, você dá uma integrada na gente? Eu falo, eu faço o que você quiser, eu sou bruxo, né? Ou seja, ele acha que é só uma questão de você fazer uma coisinha ali e pronto. Ele não entende. Ultimamente, eu tenho tido demandas de 4 horas. A pessoa quer, não, a gente é o grupo executivo. A gente vai estar 2 dias discutindo a estratégia, mas a gente tem problema de relacionamento. Você quer fazer um trabalhinho de 4 horas para a gente? Eu falo, não quero. Não quero porque minha agenda está cheia, né? Não quero perder o cliente. Eu falo, minha agenda está cheia. Ou seja, a visão é externa. A gente acha que mudar é simplesmente uma questão de comprar um bom livro de change management. Por isso que eu não vim falar disso hoje. Eu não quis de propósito. Porque, sinceramente, compra o livro, cara. Compra o livro. Além do mais, hoje, conhecimento é commodity, cara. Conhecimento é commodity. Entra em Harvard, as aulas de Harvard estão de graça.
Entra no Coursera, que é essa coisa maravilhosa, um pool de 20 universidades ou mais, com aulas de graça. De graça. Você entra lá, se inscreve, pum. Então, não é esse o problema. O problema é o que fazer com o conhecimento. O problema é como internalizar a mudança externa, percebem? E é isso que eu vejo diariamente no meu trabalho. As pessoas têm dificuldade da segunda parte da mudança, que é como é que eu me reinvento. E aí, isso é só para mostrar que como ocorre uma mudança. Né? Você tem, por exemplo, a era... você pode pegar a Idade Média ou Revolução Industrial. Você tem uma ruptura. Pensa, por exemplo, na internet. Pensa, por exemplo, no início do século XX, pensamentos sistêmicos, etc. E aí você tem uma inércia que ainda continua no mesmo modelo mental. Você só vai ter... E aí, essa ruptura, você cai no tempo, o resultado, e você só vai mudar quando eles começarem... Isso aqui está tão saturado que ele vai deixar de existir no tempo. O que a gente está vivendo... Gente, pensem que no início do século XX começaram a falar de pensamento sistêmico, de empresas como sistemas vivos. O que eu mais vejo hoje em dia são empresas industriais, modelo industrial, hierárquico, mecânico. Porque a gente está aqui. A gente está num período que a gente não sabe quanto vai durar. Só que pode ser que isso nunca aconteça. Sabe por quê? Porque se você continuar aqui, você vai cair e vai se autodestruir. Se não vier, se você não acreditar que tem um outro modelo. Olha o que está acontecendo no Brasil, politicamente, economicamente. A gente não entende que não é uma questão de partido, ele ou aquele. É uma questão de modelo, tem que mudar tudo. A forma de fazer política, a maneira das empresas se relacionarem com o Congresso, com os políticos, é isso que tem que mudar. E isso, infelizmente, a notícia é ruim, não vai mudar a curto prazo. Porque existe há 100 anos ou mais. Então, pode ser que demore muito ainda. Né? A gente tem uma nova filosofia de educação que eu escuto desde Paulo Freire. Paulo Freire escrevia uma nova filosofia de educação há mais de 50 anos, pessoal. Aí a gente tem, hoje, modelos arcaicos de educação. A minha sobrinha tem 7 anos de estudo num dos principais colégios do Rio de Janeiro, considerado um dos principais. Fez uma redação linda outro dia. Linda. Ela é uma... Nossa, eu ia ganhar muito dinheiro com ela se eu fosse promotor dela. Mas, enfim, se ela fosse redatora da Globo. Aí a professora dela deu uma nota horrível para ela, porque ela errou na pontuação. Era uma redação de criatividade. Eu acho que... Aí eu me pergunto, é isso, então, que é a educação? Uma pessoa de 7 anos, não estou falando de 25. Percebem a diferença? A mentalidade da professora? É isso que a gente vive. Nova filosofia de democracia. Há quanto tempo a gente escuta falar de democracia? A maioria dos estados ainda são totalitários. Você vai dizer, não, exagerei, a maioria não. Mas a gente ainda vê muitos estados totalitários. China, Rússia, e muitos populistas. 70% da América Latina é populista. Ou estados como os Estados Unidos, super democráticos, mas os republicanos querendo matar o Bush só porque ele quer passar uma lei de imigração diferente, que dá mais direitos aos imigrantes. Né? Que isso? Onde que está a democracia? Né? Nova filosofia de economia e as nossas estruturas ainda é o mercado pelo mercado. Né? Novas filosofias organizacionais e a gente ainda tem organizações piramidais e fragmentadas. Né? Os desafios do século XX para a empresa é flexibilidade e resiliência. O que a gente tem? Uma forma de fazer através da repetição ainda. Como é difícil mudar as coisas nas empresas, principalmente nas grandes. Tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui. Nas startups, nas empresas desses moleques, né? Mas nas grandes, nas multinacionais, como é difícil. Tem que pedir permissão a não sei quanta gente, tem que falar com a matriz que está lá nos Estados Unidos. Né? Desafios do século XXI, sinergia e colaboração. O que a gente tem? Partes estanques e separadas. As áreas se matando, se degladiando, porque ela tem que ganhar bônus. E o bônus dela depende do resultado dela. E ela quer que a outra área... É aquilo mesmo, né? Aquela palavra. Aprendizagem, inovação, tolerância ao erro. Temos viés técnico, quantidade e rapidez. Foco na resposta, replicar modelos. Necessidade do século XXI, inteligência emocional e empatia. O que a gente tem? Função sem essência, foco no crachá. Ausência de relações interpessoais. Isso aqui eu vejo muito, pessoal. Ausência de relações interpessoais.
Estruturas em rede, maximização da participação. O que a gente tem? Foco na hierarquia e na autoridade formal como fonte de poder. Eu estava fazendo uma reunião com o coach ontem, com o presidente da empresa, que é o chefe dele, para o coach apresentar os resultados do trabalho do coaching. E o presidente só falava de... Não, mas espera aí, isso de democracia mais ou menos. Participação, não. Mas você tem que falar as coisas. Ninguém falou que não tem que falar. Teve uma hora que ele falou, não, porque tudo aqui é igual um motor. Se o teu motor é possante... Eu falo, caramba, a linguagem do cara era totalmente mecânica, totalmente impessoal. E eu ali, vendo aquela cena, eu falei, caramba, tipo assim, é isso ou nada, né? Então, essa discrepância entre o que é declarado e o que é praticado é o nosso problema hoje, pessoal. Vocês vão entrar em alguma organização que vai dizer nós não somos sustentáveis, não acreditamos na sustentabilidade. Vão entrar? Alguma vai dizer isso? Nós não somos éticos. Alguma vai dizer isso? Todas dizem que são éticas. Todas dizem que são sustentáveis. Todas dizem que o ser humano, a pessoa é o centro da nossa empresa. Quantas praticam? Não, aí também não exagera. Calma. Meu amigo. Esse aqui, meu amigo, foi, né? Nenhum. Algumas praticam, mas não são a maioria ainda. Pelo menos eu vejo na amostra que eu trabalho, né? Ou seja, declarar, todo mundo declara. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou democrático. Praticar, eu não estou falando de sermos santos, imaculados, ninguém é. Não é isso. Eu estou falando de uma intenção que vai na linha do que você declara. E eu não vejo acontecer muito isso. Eu vejo todo mundo falando de liderança e tal. Na hora do... no final, meu amigo, é o EBITDA, quanto deu, entendeu? Deixa de falar qual é a margem. Por quê? Porque é uma distância enorme entre aquilo que a gente acredita que está vindo como mudança e o que a gente realmente acredita. É aí que eu queria chegar. O Brasil não vai mudar, e as empresas não vão mudar, enquanto não mudarem as estruturas mentais. A consciência, a maneira de pensar, não vai mudar. Não adianta. Por quê? Porque o mundo que você está vendo não é esse que você declara. Você acredita em outro tipo de mundo, né? E aí, um caminho, e aí com isso eu termino, é o seguinte. Quando eu falo caminho, é o seguinte, para a gente mudar, para a gente conseguir fazer mudança nas empresas, no nosso país e no mundo, um caminho é o que um autor de Harvard, que eu gosto muito, fala, a liderança adaptativa. Por que ele chama de liderança adaptativa? Liderança adaptativa é a maneira de você influenciar gradualmente pessoas e coletividades para que elas possam ir se adaptando e mudando o seu modelo mental, a sua consciência, ao longo do tempo. Porque se você não faz isso, não adianta você declarar que você é sustentável, declarar que a tua empresa acredita na participação, se você, no fundo, não acredita nisso. Se lembram do Kant? Os teus filtros são outros, não adianta. Aí você fala, mas a gente precisa ser muito bom em termos de clima organizacional. Você não vai ser enquanto você não mudar a maneira de pensar o que é uma empresa. Percebe? Percebe como o buraco é mais embaixo? Por isso que não dá para falar de gestão de mudança sem falar desse outro mundo de mudança que é a tua consciência. Então, liderança adaptativa é um trabalho que não é fácil. E essa é uma frase desse cara aqui, do Heifetz, que ele fala o seguinte: a cada dia surgem novas oportunidades para levantar questões importantes, invocar valores mais altos e trazer à tona os conflitos pendentes. E a toda hora temos a chance de fazer a diferença às pessoas ao redor. Todo dia você precisa decidir entre contribuir para algo ou ficar na sua, evitando perturbar os outros e a si próprio, deixando passar mais um dia como mero espectador. Liderar é viver perigosamente. É uma frase bem realista do que é liderar. Liderar não é aquele glamour do cara que, né, você vai andar com um motorista em helicóptero. Isso não é liderar. Aliás, em geral, às vezes não bate uma com a outra, né? Quem tem tudo isso, às vezes, não sabe o que é liderar. Liderar é provocar situações diferentes a partir do que você vê que tem que ser mudado. O que eu vejo nas empresas hoje de teatro organizacional, tudo para baixo do tapete, e todo mundo falando, a gente acredita na competência, a gente acredita mesmo, vamos falar sobre isso, vamos entender, vamos ver se é assim mesmo, vamos fazer uma pesquisa de clima, vamos trazer as pessoas, vamos falar. Não fala, não toca. Então por que você está falando? Porque tem que falar. É o politicamente correto, percebe? A gente não vai mudar enquanto a gente não chegar a isso, ó. A gente tem que provocar mudanças que são, às vezes, dolorosas. Isso aqui é um gráfico que mostra o seguinte. Essa faixa aqui é a faixa de uma tensão produtiva.
de você ir mudando o teu contexto e mudando o teu mindset. Você tem altos e baixos, você tem dificuldades, aí você supera. Não é nada, essa faixa aqui não é nada fácil. O que o Heifetz, esse cara de Harvard, fala é que você só consegue mudança de verdade quando você é capaz de sustentar essa faixa por um tempo suficiente. Porque tem horas que você chega e fala, não quero, aí você foge. Ou você trata aquilo como um problema técnico, você demite as pessoas e fala, a gente precisa de corte de custo. Pronto, acabou. Só que o teu problema não era só esse, percebe? Era um problema de clima organizacional, era um problema de cultura. Então, é a capacidade de você sustentar a adaptação no tempo é a forma que não é a curto prazo, mas é uma das formas que eu vejo de a gente mudar as organizações e o nosso país. Não é só uma questão de decreto. É uma das formas. Só tem um problema. Ela demora mais. Ela não é a curto prazo. Isso é um problema. Então, quando a gente quer que seja rápido, existe outra forma de acontecer uma mudança para fazer mais rápido, né? Que é provocar situações de uma maneira mais assertiva. O que eu quero dizer com isso? Porque a primeira maneira que eu mostrei aqui, que é a que eu gosto de ensinar, é uma que, como eu falei para vocês, é longo prazo. Mas quando você tem situações de limite, a maneira de mudar é você, às vezes, o que eu estou dizendo é, se você não quer esperar 5, 10 anos, é você se mobilizar. Vejam o que aconteceu com o Brasil na época depois da ditadura e para eleições diretas. Ele passou por um desafio adaptativo, ou seja, foram para o Congresso, perderam, né, a emenda do Dante, perdeu, entrou o Tancredo por voto indireto, e aí ele morre, assume o Sarney e tal. Aí sim consegue o Brasil depois, através do movimento Direta Já, liderança adaptativa, também convém para a rua, encurtaram esse tempo, e aí os políticos se viram forçados e aprovam a nova Constituição, ou seja, vamos para a eleição direta. Temos o nosso primeiro presidente democraticamente eleito, e o que acontece? Em 2 anos, ele toma uma medida que todo mundo achou que era limite. Ou seja, agora, meu amigo, isso não. Não, mas vamos trabalhar, porque daqui a 2 anos ele vai ter uma consciência melhor. Não, meu dinheiro está congelado. Vai todo mundo para a rua. Tiram o presidente. Percebem o que eu estou falando? O que eu quero dizer é o seguinte, nos sistemas, às vezes a mudança é tão a médio e longo prazo que a única forma de acontecer uma mudança é essa coletividade encurtando esse tempo para que essa realidade seja outra. E a gente tem o Muro de Berlim como outro grande exemplo. Né? Uma coisa que estava planejada para acontecer gradualmente, o povo não aguentou mais. Né? E a última maneira é se um meteorito cair no nosso planeta, como aconteceu com os dinossauros. Os mamíferos que vieram depois dos dinossauros tiveram que se reinventar porque tudo foi destruído. E eu descobri outro dia que eles conseguiram porque eles se esconderam embaixo da Terra. E aí, quando veio o meteorito, eles sobreviveram e aí saíram, e foi assim. Nós, não sei se vai, acho que não vai acontecer, né? A médio e longo prazo, você que estuda bem, está tudo passando longe, né? Então, isso aqui está descartado. Só Deus sabe. Isso aqui está descartado a médio e longo prazo, o Passarella falou que está descartado. Mas a gente tem a maneira de mudar gradualmente as empresas e o nosso contexto através da liderança adaptativa, e a gente tem uma maneira que é organizando-nos para que certas coisas aconteçam num ritmo que nós achamos que deveria acontecer. Quando eu falo nós, é uma coletividade, é um grupo de pessoas que dizem não é possível a gente viver uma realidade tão longe do que deveria ser. Né? Então, com isso, eu termino as provocações, esperando que dê para a gente, enfim, não sei se a gente tem 10 minutinhos ou 15 para a gente poder conversar, ou não sei qual é a ideia aqui, mas a ideia era só deixar algumas provocações, como eu disse para vocês. Eu não trouxe respostas, eu sei que é frustrante, mas as respostas cada um tem que ter. É isso que a gente... dá trabalho, mas é o caminho. Só
convido aqui a nossa coordenadora, Renata Mota, para entregar o certificado de participação para o palestrante. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Claro que não. Legal. Uma foto. Pelo menos na foto, né, Vanderlei?